Olá, irmãos. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro. Estamos na terceira semana do Advento. E vamos então refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 7, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nesta mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andaram, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, meus irmãos, João, um profeta iluminado por Deus, nem um pouco duvidava que Jesus fosse o Salvador prometido. Ele mandou os 2 discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro. Na verdade, ele queria orientar. Ele queria orientar os seus discípulos, que muito o admiravam, para que se tornassem discípulos de Jesus, o Mestre definitivo, que vinha cumprir todas as promessas e mergulhar seus fiéis no fogo do Espírito. Desse modo, fazia com que seus discípulos começassem a admirar Jesus e a segui-lo, desempenhada sua missão. Aceitava deixar que o outro ocupasse o seu lugar. Quando João mandou que os discípulos perguntassem a Jesus, não é porque João duvidava de Jesus, não. Jamais ele duvidaria de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias. Mas ele queria aproximar os discípulos de Jesus. Ele queria que os discípulos acreditassem quem era Jesus, assim como ele já sabia. E a partir do momento em que os discípulos foram e fizeram a pergunta para Jesus, És tu mesmo que há de vir ou devemos esperar por outro? Assim como João mandou que eles fossem, a partir desse momento Jesus respondeu para os discípulos com milagres, fazendo cegos enxergar, paralíticos andar. E os discípulos que admiravam tanto João Batista, naquele momento eles começaram a admirar tanto Jesus que começaram a seguir Jesus, de verdade, com toda a força de vontade. Então era esse o plano de João, aproximar os discípulos de Jesus. Mas o que esse evangelho vem dizer para nós hoje, no dia de hoje? Que nós devemos nos aproximar mais de Jesus. Nós devemos buscar mais a presença desse Jesus para o nosso meio. E aproximar de Jesus não é fácil, mas também não é impossível. Basta primeiro nós crermos verdadeiramente que este Jesus é o nosso Salvador. Nós depositar nele toda a nossa confiança e seguir os passos dele,
aproveitando esse momento em que nós vivemos hoje, o tempo do Advento, onde nós preparamos para comemorar o nascimento de Jesus. E como vivemos um momento tão difícil, né? Um momento de pandemia, onde tantas pessoas sofrem, é aí que nós devemos nos aprofundar mais ainda neste amor de Deus, neste amor de Jesus e buscar Ele para o nosso meio, buscar Ele para o meio das famílias dos nossos irmãos, de todas as nossas famílias, porque só Ele para nos salvar neste momento tão difícil. Só Jesus para nos defender de tanta coisa ruim que vem acontecendo no mundo inteiro. E que qualquer um de nós corremos, né, o risco de sofrer. Mas é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso buscar incansavelmente a presença deste Jesus misericordioso, desse Jesus que é, sem dúvida nenhuma, o nosso Salvador. Portanto, a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é Jesus. É Ele que nos fortalece no nosso dia a dia, para a nossa caminhada diária. Sem Ele, não somos nada, não iremos a lugar nenhum. Ficam todos com Deus e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.